Mandarim tem um passado inglório na Marvel e já foi considerado por muitos como uma das piores adaptações no seu universo cinematográfico em Homem de Ferro 3. Agora, em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, Xu Wenwu, o verdadeiro Mandarim, vem limpar esse histórico como um dos personagens mais bem construídos da Marvel. Alguns possuem passados mais inglórios, outros nem tanto. O fato é que todos temos que lidar com sombras de quem uma vez já fomos ou de coisas que já praticamos. Eu sou Abner Pereira e seguro o Chan que o Mundo Cópia de hoje é principalmente sobre o vilão dessa história. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis foi uma das grandes surpresas do MCU em 2021, dado o prestígio, o cuidado na adaptação e a importância do longa ao se conectar com o grande enredo que une todos os filmes e séries da Marvel Studios. Estrelando como protagonista, o ator Simu Liu dá vida ao personagem conhecido nos quadrinhos como Mestre do Kung Fu, Shang-Chi. Agora, digno de também ser considerado o protagonista desse filme, temos o renomado ator chinês Tony Leung no papel de Mandarim, ou melhor, Xu Wenwu, o pai de Shang-Chi. Desempenhando tanto destaque quanto aquele que leva o nome do filme, chamar Wenwu de vilão nesse caso vai depender do recorte e do momento que estamos considerando, já que há diversas reviravoltas morais ao longo da história. Como vimos no vídeo Vilões Humanizados aqui no canal, as últimas peças audiovisuais no mainstream, seja em séries ou filmes, têm se destacado por trazer um background mais profundo e humanizado aos antagonistas nos seus roteiros. E como isso enriquece a trama com motivações mais consistentes para esses personagens, e mais perto da realidade do público, gerando uma maior identificação. É isso que acontece em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, que poderia muito bem se chamar Wenwu e a Lenda dos Dez Anéis, trazendo um drama completo que envolve vilania, redenção, queda e principalmente misericórdia. O filme inicia nos contando que em algum momento no passado, por volta de 1000 anos atrás, ou até mais, Wenwu encontrou numa tumba ou numa cratera, ninguém sabe realmente, os 10 anéis, que estão mais para braceletes. Esses braceletes não eram meramente enfeite ou acessório estético, mas uma verdadeira arma poderosa, que concede força, capacidade de manipular energia e agilidade para aquele que as tiver nos braços. E o poder principal, longevidade. Por essa razão, Wenwu viveu bastante para liderar no decorrer dos séculos, a partir da China, um império clandestino denominado como Dez Anéis, que conquistou reinos e moldou a história a partir das sombras. A bandeira da organização registra os 10 anéis e insígnias de cada uma delas em chinês antigo, e que significam basicamente sinônimos para a mesma palavra: poder. Veja só, de forma sugestiva, aquilo que os braceletes concediam era também daquilo que o seu usuário se alimentava insaciavelmente: poder e mais poder. Seu rosto tedioso, enquanto se assenta em seu trono, no auge da sua influência mundial, indica uma insatisfação na sua alma. Algo estava faltando. Para ele, imaginava ser mais uma região longe do seu domínio em que pudesse colocar os pés e conquistar. Até que em pesquisas ouviu falar sobre a possibilidade da existência de Ta Lo. Na cultura chinesa, uma espécie de paraíso, um reino mágico ligado à terra, mas de acesso restrito e secreto, habitado por seres mitológicos como aves fênix, raposas de 9 caudas, cavalos quimeras, leões chineses e o fofinho Morris. Após sacrificar sua equipe e sobreviver entre o labirinto de uma floresta viva que modificava constantemente o caminho para Ta Lo, Wenwu encontra uma moça protegendo a entrada para o reino mágico, ao que prontamente ordena que ele se retire do local proibido. Daí, se inicia uma luta entre os dois numa leveza e estilo característico do gênero cinematográfico chinês, que mistura artes marciais e fantasia, como no clássico O Tigre e o Dragão. Com combates belos que mais se parecem com uma dança, fica clara ali uma tensão romântica entre os dois, e que aponta para a grande reviravolta na sequência. Wenwu abandona os 10 anéis em nome do amor por Yingli, a moça com quem lutou. Descobrimos que a causa da sua insatisfação não era a falta de mais poder, era alguém para amar e ser amado. O poder de formar um império global foi desprezado ao ser comparado com a beleza de formar uma família com Yingli e se dedicar a ela. Aquela luta da qual Wenwu saiu perdedor o redimiu, e com a misericórdia, Yingli deu a ele a chance de iniciar uma nova vida. Nessa nova vida, valia a pena inclusive envelhecer e abraçar a recompensa do dia a dia comum e sacrificial do lar. Deixando de lado os punhos cerrados do seu estilo de combate, que demonstravam um apego às suas próprias forças, abriu as mãos, como Yingli, e abriu mão dos anéis mágicos para agora carregar nos braços os seus filhos, Shang-Chi e Xia
Xialin, mas essa vida ordinariamente extraordinária foi interrompida quando a sombra do seu passado retorna. Uma gangue rival dos tempos em que os 10 Anéis estava ativo volta para se vingar, e enquanto o pequeno Shanti de 7 anos assiste escondido, homens lutam com sua mãe, que acaba sendo assassinada. Xuan-Wu, ao se deparar com a morte da sua amada, abraça a escuridão dos seus pensamentos e desiste de acreditar que o seu passado poderia ficar para trás, fazendo-o retornar à sua vida como líder dos 10 Anéis e usando os braceletes novamente. Seu primeiro objetivo é, ao lado do seu filho, matar os membros da gangue que assassinou a sua esposa. E assim o fez, com o pequeno Shanti testemunhando. Ao finalizar a matança, ele justifica o ato ao seu filho, dizendo que toda dívida de sangue deve ser paga com sangue. A frase em si, de certo modo, representa uma verdade bíblica demonstrada nos mandamentos dados por Deus de sacrifício para expiação de pecados, como vemos em Levítico 17:11, que diz: "Porque a vida da carne está no sangue. Eu tenho dado a você sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida." No entanto, na justa lei de Deus, os israelitas eram apenas administradores da graça que ele concedia, para que o sangue de um animal pudesse corresponder ao que eles haviam cometido contra o Senhor. A lei mais profunda e superior era justamente a de que pessoas, pela misericórdia de Deus, não recebiam o pagamento pelos seus erros, mas outro os recebiam no lugar. Do mesmo modo, Jesus vem mostrar no seu próprio sangue que a misericórdia triunfa sobre o juízo, ao pagar em si mesmo os pecados da humanidade e desconsiderando a dívida de todo aquele que crê nele e no seu sacrifício redentivo. No filme, Wen-Wu é corroído pela perda de Yin-Li e pelos próximos anos mergulha na raiva e tristeza, passando até a negligenciar e tratar de forma fria, tal qual a cor dos braceletes quando usados por ele, a única coisa que o mantinha ligado à sua esposa: sua família. Em determinado momento no filme, ele reconta sua história dizendo que, no decorrer da sua vida, foi conhecido por muitos nomes. Dentre eles, nomes que reforçavam uma identidade maligna, sendo até chamado de o homem mais perigoso da Terra. Ele segue contando que, por anos, pensou que isso era tudo o que foi destinado a ser, até que conheceu Yin-Li e tudo mudou. Essa identidade redimida pela misericórdia demonstrada por Yin-Li é esquecida e até posta em dúvida quando, mais à frente, ele chega a dizer a Shanti: "Sua mãe pensou que eu pudesse ser uma pessoa boa, mas eu não posso ser uma pessoa boa por causa de todas as coisas que fiz no passado." A verdade é que não temos como apagar as sombras do nosso passado, mas a nossa postura diante delas e uma esperança futura é quem determina quem somos hoje. Pense no passado de Moisés e nas suas regalias às custas da escravidão do seu próprio povo e até no assassinato de um egípcio, antes de liderar e libertar o povo hebreu. Em Jacó e todos os seus erros e mentiras e o convívio com a consequência das suas falhas, mesmo carregando a responsabilidade de uma grande promessa. No apóstolo Paulo e em tantos cristãos que ele aprisionou e consentiu nas suas mortes antes da sua conversão. Tantos foram os personagens na Bíblia que passaram pela realidade de ter de encarar o seu passado vil, mesmo buscando uma nova identidade alinhada com aquilo que Deus os estava chamando. Realmente não há pessoa boa. Nesse mundo, não há um justo sequer. Nas palavras do próprio Jesus, bom somente Deus. E é justamente pela bondade desse Deus que, dando um golpe no nosso orgulho, a sua misericórdia nos define não por aquilo que apresentamos a Ele, mas por aquilo que Ele ofertou a nós. Bom, de volta ao enredo do filme, vítima do rancor do pai, Shanti passa por 7 anos de duro e sofrido treinamento para se tornar um assassino e concluir a vingança pela morte da mãe, já que o chefe da gangue que a matou ainda estava vivo. Shanti, com seus 15 anos, mata o assassino de sua mãe, mas não retorna para casa, mesmo tendo prometido a sua irmã, Xialing, que estaria de volta em 3 dias. Culpado pelo que fez, foge para os Estados Unidos e tenta uma nova vida lá, alterando seu nome para Sean. Sean, escrito assim, é uma variação de Sean, do irlandês, que nada mais é do que o nosso João em português. Por sua vez, João vem do hebraico Yohanan, que significa Deus é misericordioso. Olha a misericórdia aí de novo tão presente no filme. Tal misericórdia será necessária em vários outros momentos, como quando Shanti reencontra sua irmã Xialing e a mesma terá de perdoá-lo por ter abandonado a família. Após 10 anos, ambos irmãos são caçados pelo seu pai e retornam para casa. Junto de Shanti vai agora também a amiga Kate,
parte da família afetiva que Shan-Ti construiu na América, e que também teve de exercer certa misericórdia após descobrir todo o passado obscuro e secreto do seu amigo. O motivo para a caçada atrás dos filhos era o de que os dois tinham pingentes dados pela mãe, que na verdade eram dispositivos que mostravam o caminho para Ta Lo. Wen-Wu conta a eles que nos últimos 10 anos tem ouvido uma voz, a voz de Yin-Li, e ela estaria dizendo que está presa em Ta Lo, esperando pelo seu resgate. Yin-Li, no passado, também teve de renunciar a algo para ficar com Wen-Wu, seu próprio povo em Ta Lo, que não aceitou seu marido. Dessa forma, a voz o fez acreditar que a família de Yin-Li a estaria punindo após esses anos e a mantendo presa. Impossível. Shan-Ti e Xia-Lin presenciaram a morte da mãe e não aceitam essa história. A suspeita então se confirma. Não era Yin-Li falando com Wen-Wu. O que acontece é que preso em Ta Lo está na verdade uma criatura monstruosa chamada o Habitante das Trevas. O monstro que, segundo a origem nos quadrinhos, se alimenta do medo e aqui no filme das almas das pessoas e as engana prometendo seus maiores desejos. Ele era o dono da voz que imitava Yin-Li para fazer com que Wen-Wu libertasse. Aqui, medo e desejo se complementam. Talvez o maior medo que possuía a alma de Wen-Wu era exatamente a de ceder ao pensamento de que sua identidade irremediável era daquele homem sanguinário, cruel e perigoso. Ao mesmo tempo que seu maior desejo era ter de volta a única pessoa capaz de lhe provar que ele poderia ser considerado alguém bom. Wen-Wu quer reunir toda a família e reviver os tempos nostálgicos de quando sua esposa estava viva. Mesmo que de modo superficial aparente ser uma motivação louvável, a motivação profunda tem uma raiz egoísta. Sim, nós podemos desejar coisas boas de modo errado. Os fins não justificam os meios. O amor por Yin-Li foi corrompido por uma necessidade egoísta de tê-la apenas como uma solução para si mesmo. O amor, nesse caso, literalmente se transforma num demônio, como também vimos acontecer com o Doutor Estranho de What If e Wanda em WandaVision. Há amores tortuosos quando não provém da fonte correta e são objetos de idolatria ou desejo egoísta. Shan-Ti, Xia-Lin, Kate e o falso mandarim do Homem de Ferro 3, que estava preso por Wen-Wu, fogem e chegam a Ta Lo, guiado por Morris, antes que o exército dos 10 Anéis alcancem o local. Lá, eles aprendem sobre o Habitante das Trevas e sobre a Grande Protetora, um dragão chinês que salvou o reino do monstro sugador de almas no passado e o aprisionou em uma caverna selada. Wen-Wu e seu exército chegam em Ta Lo e dá-se início uma grande batalha. Pai e filho duelam à medida que se aproximam da caverna selada para, na mente de Wen-Wu, libertar Yin-Li. O filho é temporariamente derrotado, afundando em um lago. Porém, Shan-Ti, cujo nome significa Ascensão do Espírito, ressuscita para a vida numa espécie de batismo após se encontrar com a Grande Protetora que habitava no fundo daquelas águas. Tomando depois o controle de todos os 10 Anéis e assumindo o estilo de combate da sua mãe, Shan-Ti, que até uma noite anterior estava pronto até mesmo para matar o próprio pai, dá lugar à misericórdia e o lembra que, mesmo sem Yin-Li, sua família ainda estava presente. Os frutos de sua mãe estavam ali, e isso deveria ser o bastante para uni-los. É tarde demais. O Habitante das Trevas se liberta e a face da decepção toma conta de Wen-Wu, que num último ato de redenção, veste os braceletes para empurrar o filho e se colocar no seu lugar. Enquanto sua alma é sugada pelo seu próprio desejo e medo, ele retoma o olhar compassivo, como de quando protegia o bebê Shan-Ti em seus braços. Sua família sempre esteve ali. E agora passa os braceletes para o seu filho, não porque ele se provou forte o bastante para usá-los, como prometeu quando ele estava em treinamento, mas porque entendeu que o verdadeiro amor não sacrifica os outros para tê-lo, mas se auto-sacrifica para salvá-lo. Assim termina a trajetória do homem mais perigoso da Terra, o qual todos nós podemos também ser um pouco, se deixarmos aflorar o potencial maligno que ainda reside em nós, homem ou mulher, mas que a cada dia pode ser mortificado quando damos espaço para a voz de Deus e a sua misericórdia disponível. Finalmente, com a ajuda da Grande Protetora, o Habitante das Trevas é exterminado. Com o fim da guerra, muitos foram mortos. Num exemplo de como verdadeiramente honrar aqueles que partiram, Yin-Nan, a irmã de Yin-Li, diz que, ainda que presentes em suas memórias, aquelas pessoas estavam livres para descansar.
Para nós, que cremos na ressurreição de Cristo, somos consolados não somente com a ascensão do Espírito, mas com a redenção dos nossos corpos e de todos os nossos entes amados que partiram com o Senhor. A morte para o cristão não é o ponto final. A esperança na ressurreição é firmada naquele que, por um poder muito maior que o dos 10 anéis, ressurgiu da tumba e da cratera. Daquele que não decepcionou ao dizer que voltaria após 3 dias. Aquele que derrotou a morte e matará a besta com o sopro da sua boca. O verdadeiro e grande protetor que nos livra de sermos consumidos pelos nossos próprios desejos, mas nos atrai dia após dia a abraçarmos a identidade que ele nos chamou a viver, filhos e filhas na família eterna de Deus. E, se há um passado que nos define, é aquele que vemos no Cristo crucificado.